E chegamos no capítulo 12 de Juízes. Bom dia para vocês. Se prepara porque é um alerta para o seu coração e para o meu coração aqui sobre um dos temas que está mais em alta. Sabe desde quando? Desde Gênesis capítulo 3. Essa que é a verdade. Contenda entre irmãos. Pessoal, aqueles irmãos da fé que creem no Senhor Jesus, amam a palavra de Deus, congregam na igreja, vão lá e começam a brigar, a discutir por coisa muitas vezes inútil. E olha o que vai acontecer em Juízes capítulo 12 aqui. Somente 42 mil pessoas vão falecer, vão ser eliminadas por uma guerra civil. Sabe por quê? Porque teve contenda entre irmãos, porque subiu o orgulho, subiu a soberba e simplesmente, agora é cada um por si, simplesmente nós estamos certos, você tá errado Meu, que loucura isso. Você acha que não tem isso nos dias de hoje? Com certeza tem. É só você pegar os cortes de vídeos aí e abrir os comentários. É triste ver o povo de Deus discutindo muitas vezes por coisas inúteis, coisas que não agregam, que não abençoam. Pelo contrário, só vai criando aí besteira, criando discórdia. E, pessoal, isso é muito tenso, porque a contenda entre irmãos é um assunto que o próprio Senhor fala em Provérbios capítulo 6. Vamos abrir lá? Já vou começar assim, ó. Depois eu passo o contexto de Juízes 12 para você, mas olha só. Provérbios capítulo 6, olha o versículo 16, diz assim, ó. 6 coisas aborrece o Senhor. Então aborrece, tá? Agora, a sétima, a sua alma abomina. Olha a palavra. A abominação é algo terrível. E nós já vimos essa mesma palavra em livros anteriores. E também vai ser mencionada em livros futuros. Mas olha só o que fala. Olhos altivos, o Senhor aborrece. Língua mentirosa, o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, o Senhor aborrece. Coração que maquina pensamentos viciosos, o Senhor aborrece. Pés que se apressam a correr para fazer o mal, o Senhor aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras, o Senhor está aborrecendo isso também. E agora o último, ele abomina isso daqui. E o que semeia contendas entre irmãos. Isso aqui é muito sério. É muito sério mesmo. Que no nome de Jesus, eu e você, não sejamos pessoas que criem contendas entre os nossos irmãos. E através de muitas áreas aí. Pode ser através de um comentário, pode ser através de um vídeo, pode ser através de uma palavra, de uma atitude, pode ser sendo uma pedra de tropeço com algo que possuímos. Eu e você devemos ter sabedoria para não criar contendas entre nossos irmãos. Nós podemos ter a nossa opinião, mas nós não podemos discriminar os nossos irmãos, gerando assim uma discórdia, uma contenda, uma intriga e isso prejudicar a palavra de Deus, o reino de Deus, a comunhão entre os nossos irmãos. E aqui eu estou falando para pessoas que congregam na igreja, amam ao Senhor Jesus, creem no Senhor seu Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento, porque eu e você, nós somos falhos e pecadores. Não está achando que nós somos 100% santos, nós estamos brilhando aí. Não. Nós devemos buscar essa palavra de Deus dia após dia. Como purificará o jovem o seu caminho? De acordo com a tua palavra. Ou seja, eu e você precisamos ser santos, porque ele diz primeiro, sede santos, assim como eu sou santo. Então nós devemos ir observando, olhando, aprendendo, dia após dia, nos santificando na palavra de Deus, para não criar esse tipo de situação. E hoje em dia é o que mais tem. A gente vê isso para tudo quanto é lado. Quantas polêmicas. Olha um exemplo aí recente. Trocou o culto de domingo por conta do jogo de futebol. Nossa, bombou isso daí, bombou. E aí a gente vai gastar energia, e uma energia negativa que vai ferir um monte de gente para falar uma opinião, para falar algo, para falar isso, e aí simplesmente vai prejudicar ainda mais, vai tacar mais lenha no fogo, vai queimar isso e simplesmente não vai abençoar ninguém, só vai criar discórdia, e olha o que virou. Que eu e você não sejamos assim. E isso é algo que tem que permanecer no nosso coração, para nós não sermos assim. Porque nós somos tentados a querer expor muitas vezes a nossa opinião, mas acima da nossa opinião está a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser evangelizada, tem que ser ministrada, mas o Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou para que nós tenhamos
paz uns com os outros. E quem que é o príncipe da paz mesmo? É o próprio Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que semeiam a paz entre os irmãos. Então, que eu e você sejamos assim. E o maior exemplo é ele. A gente sabe que é lá em João, capítulo 20, quando ele chega para os discípulos, a sua aparição, depois da sua ressurreição, ele fala para eles, paz esteja com vocês. Ou seja, vocês imaginam o que aqueles discípulos estavam na cabeça, o que nós falhamos, onde nós erramos, o que a gente fez, era tudo mentira, era isso, era aquilo, tava uma confusão. Mas ele simplesmente chega e fala, paz esteja convosco. Paz esteja convosco. A paz é Ele. O nosso Deus é um Deus de paz. E é a paz que excede todo entendimento. Olha que bênção isso, pessoal. E eu quero passar para você o contexto de Juízes capítulo 12 para você entender em poucos minutos aqui. Depois do capítulo 11, que já está disponível aqui para você assistir, olha o que Jefté vai acabar causando, entre aspas, com as suas palavras. Ele poderia ter sido brando, mas a tribo de Efraim veio para cima. E olha que nível que chegou a maldade no coração do homem, tentado ali pelo diabo e seus demônios, porque eu já vou chegar nessa questão também, tá? Ali fala que a tribo de Efraim vai para cima deles, querendo colocar fogo na casa de Jefté. Olha que loucura. E aí eles não conseguem, no retorno, os gileaditas vão armar uma armadilha para eles, parando ali as embarcações e dizendo, vocês são da tribo de Efraim? E aí eles falam assim, não somos não. Só que aí eles fazem a pergunta de confirmação. Então pronuncia para nós a palavra Shibolete. O significado aqui não interessa muito, que é espiga de trigo, torrente de água, mas era só o fato de ter o CH, porque a tribo de Efraim, diz a palavra de Deus, diz que eles não conseguiam pronunciar o CH. Então eles falavam Sibolete. E aí o que acontecia? Os gileaditas iam para cima deles e foram eliminando ali, homem por homem da tribo de Efraim. 42 mil pessoas caíram, faleceram, perderam suas vidas. Pessoal, isso é uma loucura, E como eu disse no começo do vídeo, o diabo e seus demônios, eles criam situações, eles colocam mais lenha no fogo para realmente criar essa situação aqui. Eu e você temos o pecado aqui, mas a palavra de Deus nos diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu e você devemos buscar a palavra de Deus para nos santificar. Porque essa história de falar assim, o diabo não tem nada a ver com isso, não. Nem está dizendo aqui na palavra que ele estava aqui. Entenda uma coisa, nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se nós estamos achando que ele é um inimigo inofensivo, pelo contrário, está descrito que ele é comparado a um leão que anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele é muito inteligente para nos roubar, para nos eliminar e nos destruir. Esse é o objetivo dele. Não tem nada de benéfico no benefício na ação dele aí. Então que no nome de Jesus, eu e você, possamos abraçar a palavra de Deus, buscar ao Senhor Jesus todos os dias, retirar tudo aquilo que nos contamina e nos aproximar da presença dele, para não criarmos esse tipo de situação. Uma simples contenda pode criar uma grande consequência devastadora sobre a minha vida, sua vida, nossas famílias, nossos colegas de trabalho, aonde vivemos, como convivemos, que no nome de Jesus não sejamos assim, mas pelo contrário, que nós espalhemos a alegria, o amor, a paciência, a paz que só vem do Senhor Jesus. E eu quero finalizar com você lendo Efésios capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo, que diz a unidade da fé. Versículo 1, olha só o que ele fala. Peço, meus irmãos, eu, o preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação que vocês foram chamados. E nós fomos chamados para quê? Para sermos filhos de Deus, olha só, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como vocês foram também chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, do qual é sobre todos, por todos e em todos. No nome de Jesus, absorva essa palavra. Creia nessa palavra e viva o evangelho genuíno. O evangelho que transmite paz e não discórdia e não intriga, mas paz. A paz de Jesus.
Nos vemos no capítulo 13. Um grande abraço, Deus abençoe.